O título da minha mensagem é O Grande Julgamento. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Senhor Deus, desde já, meu Pai, eu peço que o Teu Espírito comece a falar em cada coração. Pai, que o Senhor comece a quebrantar os corações duros, a todos. Nós repreendemos, meu Pai, toda influência maligna, satânica e humana. Que não seja eu quem fale, Senhor, mas que seja o Teu Espírito Santo. Esconda-me atrás de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Vamos ler. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam em pé diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que neles haviam, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram cada um julgados segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Olhe para mim. A primeira coisa que eu quero te explicar aqui nessa noite é o quesito desses livros. Para nós entrarmos na questão julgamento ou grande juízo. A Bíblia Sagrada usa o termo, eu quero pedir aqui os organizadores que, por favor, não só aqui na frente, mas lá atrás também, não deixe esses rapazes e moças ficarem fazendo panelinha. Eu fico irado com isso. Desfaça essas panelinhas. Eu estava numa igreja, quando eu comecei a pregar, os jovens foram para fora. Eu pedi que os irmãos reservassem uns bancos na frente e fui lá atrás. E fiz-os passar diante de todos. E disse, agora olha, essa moça estava ficando com esse rapaz estava beijando essa moça. Quem é o pai desse rapaz? Sou eu. Quantos anos tem seu filho? 16. O senhor tem que tomar vergonha e ver que o seu filho vem para a igreja para ficar com moça. É o último dia da cruzada e todo dia ele estava ficando com moça lá e o senhor nem sequer sabe disso. E eu já estava injuriado com essa situação. Então eu quero dizer para os jovens que aqui não é uma festa que você fica andando para lá e para cá para ver se alguém está flertando com você. E aqui eu também não sou um pastor bobo. Vocês não bebem água tanto assim em casa. E nem vai no banheiro desse jeito. Então se você não quer passar vergonha, senta e fica quietinho. Que o próximo rapazinho, mocinha que levantar, vou chamar a sua atenção pela cor da roupa. Vou falar, ou você aí de blusa, senta meu filho. Você não está com diarreia igual eu estava na primeira noite, então senta. Quem não deve, isso aí serve para quem... Agora, eu estou falando, irmãos, porque isso só acontece quando a gente começa a pregar. Eu já gastei 2 minutos tendo que fazer isso. Se a gente não fizer isso, o negócio vira bagunça. Algumas igrejas pentecostais, você chega, parece uma feira. O pastor está falando e parece que fica... Eu não aguento isso, rapaz. Então quer dizer para você que aqui não tem esse costume. Talvez você veio de um outro lugar, lá onde você vai, tem aqui, mas aqui não tem esse costume. Então vou falar igual o goiano, fica de boa aí. Sossega o tacho aí, meu filho.
Tá? Vamos concretizar a explanação inicial que eu estava fazendo. Olha para mim. A Bíblia Sagrada fala que vai haver um juízo. E no dia desse juízo, o Senhor vai julgar as pessoas com livros abertos. Diga comigo, livros. Antes de eu entrar na questão do juízo, eu tenho que te explicar esses livros. Um desses livros é os 10 Mandamentos. É um livro. O outro é chamado Livro da Vida do Cordeiro. O outro é chamado Livro da Vida. Tem o livro dos selos. São vários livros. E nós seremos julgados por cada requisito que está nesse livro. Presta atenção, olha para mim. O livro da vida é o livro das obras, das coisas que fazemos de mal e de bom. O livro da vida do Cordeiro é o livro que contém o nome de todos que lavaram as vestes no sangue do Cordeiro. Vou te explicar essa terminologia. Lavar a veste no sangue do Cordeiro, veste não é roupa, pano, é corpo. Nosso corpo é pecaminoso. E lavar a veste no sangue do Cordeiro é quando um indivíduo se reveste de Cristo. Ele aceita Jesus como seu Salvador, ele tem o seu corpo lavado no sangue do Cordeiro. A Bíblia chama esse indivíduo de salvo. Olha para mim. E esse indivíduo estando salvo, ele se veste de Cristo. Daqui um pouco você vai entender mais sobre isso. Portanto, no livro da vida do Cordeiro, que é um livro de Jesus, o Cordeiro é Jesus, está o nome de todos os salvos. Ali nós lemos que quem não tiver o nome no livro da vida do Cordeiro será lançado no lago de fogo. Então nos cabe a saber se o meu nome está nesse livro, ok? Então bem rapidinho, eu quero fazer uma pergunta. Quem crê que o seu nome está no livro da vida do Cordeiro? Levanta a mão. Se o seu nome não está lá, você vai para onde? Para o lago de fogo. Diz a Bíblia, quem não for achado escrito no livro da vida do Cordeiro, será lançado no lago de fogo. Ok, quando que uma pessoa tem o seu nome escrito no livro da vida? Alguém quer chutar? Chuta aí. Pode chutar, irmão, sem medo de errar. Temos um irmão que diz que quando aceita Jesus. Mais alguém quer chutar? Quantos creem que quando você aceita Jesus como seu Salvador, o seu nome é incluído nesse livro? Levanta a mão bem alto quem crê nisso, as duas mãos. Ok, então se eu creio que quando eu aceito Jesus como meu Salvador, o meu nome é incluído no livro da vida, então dá para eu contar há quanto tempo o meu nome está no livro da vida. Você concorda comigo? For example, quem aqui tem mais de 5 anos que o seu nome está no livro da vida? Levanta a mão. Bem alto, vai lá. Vocês já perceberam, eu também sou professor na escola, então eu gosto muito de usar a didática. Quantos aqui tem mais de 10 anos que o seu nome está no livro da vida? Mais alto. Vamos lá. Quantos aqui tem mais de 30 anos que o seu nome está no livro da vida? Tem lá uns irmãos aí, ó. O senhor prefeito. Quantos aqui tem mais de 50 anos que o seu nome está no livro da vida? Ninguém? Temos uma irmã lá. Vamos bater palma para Jesus pela vida da irmã. 50 anos que é cristã. Minha querida irmã, tem 50 anos que a irmã é cristã, mas tem mais de 50 anos que o seu nome está no livro da vida. Vou te explicar. O meu nome está há mais de 50 anos no livro da vida e eu só tenho 30. Quando o nosso nome é colocado no livro da vida do Cordeiro, você vai ter que me dar tempo nessa mensagem para você entender o grande ideal da salvação. O seu nome não é colocado no livro da vida quando você aceita Jesus. E eu vou provar para você na Bíblia, e eu quero que você entenda isso. Se o seu nome não estiver no livro da vida hoje, ele nunca esteve e nunca estará. É bíblico. Preste atenção.
Apocalipse, capítulo 19, versículo 8. Não, Apocalipse 17, perdão. Versículo 8. A besta que viste foi e já não é, e subirá do abismo, irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Quando o nosso nome é colocado no livro da vida? Apocalipse capítulo 13, versículo 8. É bom o irmão colocar mesmo, só que eu vou sendo mais rápido aqui. Eu vou ler tudo que tem para ler para entrar na mensagem. Apocalipse 13, versículo 8. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde... Agora olha para mim. Pastor, isso então é uma predestinação. Deixa eu explicar uma coisa. Eu não creio que Deus destinou alguns para ir para o inferno e alguns para ir para o céu. Agora eu creio em alguns atributos. Eu vou te explicar. Deus é onisciente. O que quer dizer ser onisciente? Que Ele sabe de tudo. Deus é onipresente. O que é ser onipresente? Ele está em todos os... Ele enche os céus e a... Esse dia um irmão chegou para mim e disse: pastor, irmão, me dá licença que eu tenho que entrar na presença de Deus. Eu disse para ele: quando foi que você saiu? Ora, se Deus enche os céus e a terra, sempre estamos na sua... A oração não é você entrar na presença de Deus, é você atraí-lo para a sua presença. Todo lugar em oração é terra santa. Você pode dizer isso? Tem gente que espera chegar em casa para orar. Todo lugar em oração é terra santa. Não é só na igreja que você ora e nem só em casa. Você tem que ter uma vida de oração. Em espírito, em palavras, aonde você está, dentro do carro, na empresa, sempre você tem que estar orando. Todo lugar em oração, você traz a presença de Deus onde você está. É Ele que entra na sua presença, não você que na presença. Ele enche os céus e a terra. Agora olha para mim. Onisciência, onipresença, onipotência. O que é onipotência? É que Deus pode tudo. Onisciência, Ele conhece tudo. Onipresença, Ele está em todos os lugares. Onipotência, Ele pode todas as coisas. E tem uma coisa que a igreja ainda talvez não sabe. É uma palavra que se chama onipresença, onisciência, onipotência e presciência. Diga comigo. Mais alto. O que é presciência? É Deus saber das coisas antes de elas acontecerem. Olha o que Deus diz: não fostes vós que me escolheis, foi eu que escolhi. Te chamei desde o ventre da sua. Deus já sabia o seu nome antes de você registrá-lo. Olha o que Deus diz: eu sou Deus que anuncio o fim desde o início e o início desde o fim. A palavra de Deus não diz que Deus lá no início escolheu o fim, mas ela diz que Ele sabia do fim. Então vou te explicar. Se você crê que Deus inclui o seu nome e que Deus também risca o seu nome, a qualquer hora e qualquer momento, você não está crendo na total soberania de Deus. Vou te explicar na Bíblia. Quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Não tem um texto na Bíblia que diz que o Senhor escreve nossos nomes no livro da vida quando aceitamos Jesus. Todos os textos da Bíblia provam e comprovam que se o seu nome está no livro da vida, ele está antes da fundação do mundo. O que Deus fez? Nós lemos também no texto de Apocalipse 13. Está difícil esse microfone. Que Jesus Cristo também morreu antes da fundação do mundo. Isso quer dizer o que, meus irmãos? Deus anuncia as coisas antes delas acontecerem.
O texto diz que Deus anuncia. Quer dizer que Satanás não pegou a Deus de surpresa. Ou você acha mesmo que Satanás pegou a Deus de surpresa? Você acha que Deus, na sua soberania, disse: meu Deus? Quem é o meu Deus? Sou eu. O diabo me traiu. O que você fez, diabo? Você acha que foi assim? Mas por que Deus não impediu o diabo? Alguém me diz: por que Deus não mata o diabo? Eu falei: porque ele não existe mais para Deus. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O tempo do homem é chamado de tempo... Alguém sabe? Alguém sabe? Diga comigo: Cronos. E o de Deus é o tempo... Vamos estudar a Bíblia. É o tempo... Kairos. Então diga Cronos e Kairos. O tempo Cronos é o tempo contado. O tempo Kairos é a eternidade incontável. Deus vive no Kairos. Ele anda no tempo. Ele passeia no tempo. Um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Deus pode voltar atrás e ir lá no futuro. Ele sabe de tudo. No tempo de Deus, Satanás já nem existe mais. Olha para mim. Você vai ouvir a coisa mais profunda que talvez você já ouviu. Se o seu nome não estiver no livro da vida hoje, ele nunca esteve. E nunca estará. Efésios capítulo 1, versículo 4. Eu vou citando, o irmão põe no telão para comprovar que eu não estou citando errado. Nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos. Para sermos santos. Diga comigo. Diga comigo. Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais de antemão as preparou para que andemos nela. Existe uma diferença entre predestinação fatalística e presciência de Deus. A predestinação ensina que Deus já escolheu quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Se isso for verdade, então eu não preciso me culpar pelos meus pecados. Você entende? Se a predestinação fatalística for verdade, em que Deus escolhe tanto vasos para honra como desonra, e isso está na Bíblia, em que Deus já escolheu até o que eu vou fazer de mal, então eu não preciso me arrepender dos meus pecados. Vocês estão entendendo o que eu estou ensinando? Isso não é bíblico. Existe um equilíbrio. Deus salva o homem pela graça. Diga: Deus salva o homem pela graça. O que é ser salvo pela graça? É que você não merece absolutamente nada. Efésios 2 e 8 diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Versículo 9: não de obras, para que ninguém se glorie. Está assim mesmo? Estão colocando aí? Tá certo. Ser salvo pela graça é o seguinte, meus irmãos: tudo que eu fizer não me salva. Eu não sou salvo para mim. Evangelho de João 6:37. Todo que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Isso quer dizer que nenhum de vocês vem a Jesus sem uma revelação do Espírito Santo. Nenhuma das 110 pessoas que vieram aqui até hoje não vieram porque quiseram. Elas vieram porque foram atraídas. Nenhum de vocês viria a um culto desse aqui hoje se Deus não os conhecesse antes da fundação do mundo. A salvação não é uma confissão. A salvação é uma revelação. A você é revelado o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado. Nenhum de nós aceitamos a Jesus. Algumas pessoas pegam esse texto e dizem:
Todo que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Não está assim, está todo que o Pai me dá, esse vem. E esse que o Pai me deu, o que vem a mim, de maneira nenhuma. Então eu tenho que ser dado a Jesus. No versículo 44 é mais poderoso. Ninguém pode vir a mim, se o meu Pai que me enviou não os trouxer. Olha para mim aqui. Qual é o seu nome? Marcelo. Há 2 dias atrás você veio à frente. E você veio porque o seu nome está no livro da vida antes da fundação do mundo. E Deus sabia antes da fundação do mundo que em 2011, no mês de agosto, você viria à frente porque o seu nome está lá no livro da vida. Ele anunciou o seu nome. Não estou dizendo que Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Ele viu no futuro a sua salvação. Viu que você aceitaria Jesus e pôs o seu nome lá. Isso é soberania. Isso é Deus saber de tudo. Irmãos, eu não estou falando que Deus está na porta do céu dizendo: o seu nome não está no livro da vida, então você não pode entrar. Você entra, você não entra. Não, tem uma visão diferente. Deus está na porta do céu dizendo: ei, venha. E você diz: não quero. Ou você diz: eu quero. É como você chegar num colégio interno e tem 1000 crianças naquele orfanato. Preste atenção. E você quer levar todas as 1000. Vou te explicar o que é presciência. Eu chego no orfanato. Nós estamos abrindo agora o orfanato em Curitiba. Eu chego no orfanato e eu tenho 1000 crianças. Eu quero levar as 1000 crianças para minha casa. Então eu saio de uma por uma dizendo: você quer ir? Uma diz: não quero. Outra diz: eu quero. Outra diz: não quero. Outra diz: eu quero. E aquelas que vão, eu escrevo o nome. Só que eu faço isso antes delas irem. Eu sei quais vão antes delas irem. Isso é eu saber das coisas antes de acontecer. É isso que Deus fez. Deus conhece a nossa salvação e a nossa condenação se acontecer. Quem está entendendo, diga amém. Esse texto da Bíblia quer dizer exatamente isso. Que o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Deus não vai escrever novos nomes no livro da vida. Deus não vai colocar novos nomes no livro da vida. Todos os salvos já estão nesse livro. Ai, pastor, então Deus já escolheu? Não, Ele sabia. Antes de você nascer, antes de todos nascerem, Ele sabia e os escreveu. Quem entendeu, diga amém. Diga amém. Quem está compreendendo, faça assim. Pastor, então se o meu nome está lá, Deus pode tirar? Você crê que Deus risca nomes do livro da vida? Vamos ver na Bíblia. Abra o livro de Êxodo, capítulo 33, e versículo 32. Põe na tela. Põe na tela. Êxodo 32 e 33. Ou 33 e 32. 33 e 32. Quem achou, diga amém. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. O Senhor está dizendo, preste atenção no que você está aprendendo, que antes de você nascer o seu nome estava lá. Deus escreve o nome de todos e depois sai riscando aqueles que pecam. Pastor, então qualquer coisa que eu fizer faz Deus apagar? Não. Deus entende pecado como iniquidade.
Vou te explicar. Existem dois tipos de pecador e dois tipos de pecado. Os dois tipos de pecador são pecador escravo e pecador iníquo. Os dois tipos de pecado são pecado de escravidão e pecado de iniquidade. Então pecador escravo e pecador iníquo. Pecado de escravidão ou aquele pecado de ação e o pecado de omissão. Diga, pecado de ação e pecado de omissão. Como que você sabe? Pecado de ação te leva para o inferno. Pecado de omissão te faz viver um. Por exemplo, um péssimo marido vai para o inferno? Eu sei que as mulheres querem que eles vão, mas eles não vão. Se o cara é um bom crente e não é um bom marido, ele vai para o inferno? Não, mas ele vai viver um, porque nem o diabo aguenta uma mulher mal amada. Quem está entendendo? Um péssimo pai vai para o inferno, mas ele vai viver um, porque o filho vai virar drogado, rebelde, vai ter amigos bandidos, isso é um inferno. Pecado de omissão te traz o inferno, pecado de ação te leva para o inferno. Todos os pecados que te levam para o inferno são chamados de pecado de ação. Essa palavra na teologia é hamartiologia, hamartia no grego, que quer dizer perder a marca, e acostumamos a chamar de pecado. Olha para mim. Existem dois tipos de pecador. O pecador escravo e o pecador consciente, que é o iníquo. Quem é o iníquo? É aquele que planeja o seu pecado, que sabe que está pecando e pensa que não é pecado. A maior arma do pecado é fazê-lo deixar de ser pecado. Quando o pecado deixar de ter cara feia, você se tornou iníquo. Quando o pecado deixar de ser fedorento e feio e não parecer mais pecado, eu chamo isso de um mal da moralidade mínima. É o mal do nada a ver. Ah, nada a ver. É aquilo que não atinge mais o coração do homem. Entenda o que eu vou te dizer. As águas mais perigosas são as paradas. As doenças mais perigosas são as silenciosas. Eu prefiro corrigir uma pessoa escandalosa do que andar com alguém silencioso. Você nunca sabe o que está na cabeça dele. Os pecados de iniquidade normalmente são pecados premeditados. O pecador iníquo é aquele pecador que ele está aqui, ouvindo essa mensagem, ela entra aqui e sai assim, ele já no culto, ele já sai pensando qual é o próximo passo, quem que ele vai enganar, quem que ele vai mentir, qual a mulher que ele vai pegar. Nada mais mexe com esse indivíduo. É o pecador que pensa, nada a ver. Ao final das contas, Deus vai salvar porque Ele é amor. Porém, existe um outro tipo de pecador, que é o escravo. É aquele indivíduo que não gosta de fazer o que faz, viciado na pornografia. É aquele indivíduo que não gosta de mentir se vê mentindo, ele é viciado, ele é escravo, ele não tem dono, o dono é o pecado. A Bíblia diz que graça não veio para iníquo, graça veio para escravo. Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me chamou para trazer liberdade de prisão a escravos, a presos. Eu não tenho problemas com pessoas pecadoras, eu tenho problema com gente de duas caras. Deus está com os braços abertos a qualquer tipo de pecador que queira deixar de ser pecador, mas Ele está com a sua botina pronta para chutar qualquer tipo de gente que quer continuar no pecado. E Ele mesmo, com as suas mãos, irá lançá-los ao inferno. Entenda. A Bíblia diz que alcança misericórdia todo que se arrepende e abandona.
Olhem para mim. Quantos estão me entendendo? Balança a mão aí. A coisa que eu mais gosto quando eu estou pregando é desse silêncio. Aqui a Bíblia diz que será tirado do livro da vida todos os tipos de pecadores. Aquele pecador iníquo. É aquele que não tem mais conserto. É o indivíduo com a índole má. Que além de trazer para si condenação, condena outros. Você entende? A Bíblia diz que ele será arriscado do livro. E aqueles que não estão no livro será lançado no lago de fogo. Voltemos para o livro do Apocalipse. Para o tema que lemos. E vamos falar dos dois tipos de juízo, ou os dois julgamentos. Você já aprendeu do livro? Você já aprendeu dos livros? E agora você vai aprender sobre o tipo de juízo. Nós temos na terra 3 tipos de povos. Diga comigo, 3 tipos de povos. Diga comigo, judeus, gentios e igreja. De novo. Mais alto. Ora, se nós temos 3 tipos de povos, também haverá 3 julgamentos. O julgamento dos gentios, das nações, o julgamento dos judeus e o julgamento da igreja. A igreja será julgada logo quando ela for arrebatada. Esse julgamento é chamado de tribunal bema. Cristo vai assentar e julgar a sua igreja. As nações serão julgadas na volta de Jesus. E os judeus também. Só que para os judeus será aberto o livro da lei, os 10 mandamentos. Porque eles vivem pela lei, eles serão julgados de acordo com ela. Todos que querem viver a lei, guardar o sábado, a Bíblia diz que não dá para guardar um pouquinho, ou guarda tudo ou não guarda nada. Não adianta você guardar o sábado e não guardar as outras leis. Se você viver pela lei você vai ser julgado. Todos que, irmão, não é pecado guardar o sábado, mas é pecado guardar só o sábado. Se você não quiser guardar o sábado, você não está pecado. Mas se você guardar o sábado, você vai ser obrigado a seguir os 10 mandamentos inteiros. Toda a lei. Ninguém vai para o inferno por guardar o sábado. Mas pode ir se guardar só o sábado. Porque no dia do juízo, o Senhor vai abrir o livro da lei para quem quis viver na lei. Essas igrejas que vivem por obras serão julgados pelas obras. Quem pela espada vive, pela espada vai morrer. O jugo que você traz para si é o jugo que vai condenar você. Agora entenda o que você vai entender aqui nessa noite. Preste atenção. Eu vou falar em primeiro lugar do julgamento da igreja. Quem é a igreja? Jesus considera igreja, quer dizer corpo, uma só pessoa, um só povo. Jesus considera todas as suas ovelhas, todos que aceitam a Ele, como uma igreja. Diz, uma igreja. Por mais que a gente coloque placas e não sei que, lá no céu não vai ter um bairro específico só para assembleiano. Ali está o bairro dos assembleianos.
Lá no céu não vai ter um bairro específico só para presbiterianos. Ali está o bairro dos presbiterianos. Não vai lá que dá briga. Lá no céu não vai ter bairro específico para batista. Eu sou do tempo que os assembleanos chamavam os batistas de primo. Esse é meu primo, não é irmão, é primo. Nós somos um povo só, por mais que não pareça. Nós somos geração eleita, povo de Deus, uma só igreja. E o julgamento da igreja é um, e o das nações é outro, e o dos judeus é outro. Eu vou falar dos pecadores, o grande julgamento para os pecadores e o grande julgamento para a igreja. Vocês me darão tempo para isso? Eu preciso fechar essa cruzada com essa mensagem. Ela é muito profunda, porém muito importante. Ela vai mudar a história da sua vida. Quem quer aprender, diga amém. Vamos falar do julgamento das nações, o julgamento dos pecadores. Esse julgamento em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Quem morre sem Cristo só ressuscita depois do reinado de Cristo. E ele ressuscita, aqui diz, e vi um grande trono branco, diz bem alto, grande trono branco. No dia desse julgamento, vai ter um trono. A Bíblia diz que a terra é estrado dos seus pés. Olha que coisa impressionante. Em Apocalipse 20, versículo 11, fala de um grande trono branco, e o qual estava sentado sobre ele, da presença fugira a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Eles quem? Todos os habitantes da terra, de todos os tempos, todas as eras, desde o dilúvio, desde Sodoma e Gomorra, todos que nasceram, desde que o homem foi criado até o dia do juízo, vai estar em volta do trono. Talvez alguns bilhões, quadrilhões, alguns e tantos anos. Todos os mortos vão voltar para os seus corpos para ressuscitar, para depois ser lançados vivos no lago de fogo. Não é a alma que vai ser lançada no lago de fogo, é o corpo. O indivíduo vai sentir queimar a pele. A Bíblia diz, segue o versículo, que todos que morreram no mar vão voltar para os seus corpos e ressuscitar e sair do mar. E vi os mortos grandes e pequenos. Isso aqui não fala de altura, fala de status. Presidentes mendigos. Eu posso imaginar Barack Obama, eu posso imaginar John Kennedy, eu posso imaginar Marilyn Monroe, eu posso imaginar Michael Jackson, eu posso imaginar todos os mortos em pé diante do trono. Eu não sei você, mas quando eu começo a pregar essa mensagem, o meu corpo treme inteirinho e arrepia inteiro. Ela me causa um temor terrível. Eu não sei você, mas eu estou assim. Eu posso imaginar todos os presidentes, maus presidentes, todos os grandes homens, prepotentes e arrogantes, em pé diante do trono. A Bíblia diz que eram tantas pessoas que a terra inteira não coube essa multidão. Desde aqui ao Japão, vai ter gente colado de um do outro, é uma multidão. E a coisa é tão majestosa que João, no livro de Jesus Cristo, que é o livro do Apocalipse, tem uma visão de um trono. Olha que coisa poderosa. Mesmo diante de alguns quadrilhões, quinquilhões de pessoas, João consegue ver o trono. Que tamanho é esse trono? Ele é branco. Quer dizer que é um trono puro de justiça. Vocês estão em pecados porque perderam o temor do trono. Eu posso imaginar a família Nardoni em pé desse trono. Eu posso imaginar todos os escarnecedores que mostraram o punho para Deus durante a sua vida, dizendo: eu te odeio, Deus não existe. José Saramago, que chamou Deus de bundão. Adolf Hitler, que chamou Deus de déspota. Frederick Nietzsche, que chamou Deus de idiota.
deserto. Todos os ateus, Faraó, Nabucodonosor, Herodes, Judas, todos estarão em pé em volta desse trono. Jesus Cristo estará sentado no trono e ele vai chamar de um por um. Eu não sei quanto tempo vai durar esse julgamento, mas ele vai chamar de um a um, de um por um, pelo nome. E quando ele chamar, ele vai abrir os livros. Você é judeu? Então eu vou abrir o livro da lei, mas também o livro das obras. E o Senhor vai ler tudo o que você fez. Lembra aquele dia que você traiu a sua esposa? E ele vai ler perante todos. A Bíblia diz que será um dia em que os pecados ocultos serão revelados. Todos vocês que estão aqui com pecados escondidos, Deus sabe de tudo. E sabe de uma coisa? Não vai ter uma corte, não vai ter uma apelação, não vai ter um advogado, porque o Senhor não vai precisar de advogado e nem de um júri popular, porque Ele viu tudo que você fez com seus próprios olhos. Não adianta ter um advogado, porque Ele sabe aonde você vai, Ele sabe o que você fala, Ele sabe o que você fez. Deus não irá nos julgar por nossos pecados, Ele irá nos julgar por nossos pecados não confessados e não redimidos. Não diga que Deus é injusto. Agora você entende por que um evangelista fala para você vir à frente e aceitar Jesus? É para você se ver livre do juízo, da ira. Deus não quer te libertar só do pecado e do inferno. Ele quer te livrar da ira dele também. Pior do que o fogo do inferno é o fogo de Deus. É lindo. A coisa mais linda é ver um cordeirinho manso. Mas a coisa mais terrível é ver a ira do cordeiro. E uma das coisas nesse julgamento é que nós não seremos julgados somente pelas coisas que fazemos, mas também pelas coisas que não fizemos. Quando deixei de ajudar, Mateus 26, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Aí o Senhor vai dizer: quando fizestes a um desses pequeninos, Senhor, quando o Senhor teve com fome, eu te dei de comer, beber, te dei de beber. Era forasteiro e visitaste, nu e vestiste, preso e fomos te ver. Quando fizeste aos pequeninos, faze a mim. Mas vai ter um outro grupo de pessoas que não visitou, que não deu de beber, que não ajudou os pobres. Tem pessoas que dizem que não dão esmola. Lá em Curitiba tem uma cultura: eu não dou esmola, eu dou estudo. Então se você não dá esmola, vai dar estudo. Se você não está fazendo nenhuma coisa, nenhuma outra, você será julgado. A Bíblia diz que nós temos que dar a todo que pede. A Bíblia diz que o que uma mão dá, a outra não pergunta. Você não tem que saber o que vai fazer, você tem que ajudar os pobres. Evangelho não é só pregar, evangelho é ajudar viúvas, é ajudar pobres. A Bíblia diz que a prosperidade bíblica é repartir, todos, é contribuir. A igreja genuína de Atos não tinha uns ricos, outros pobres. Eles repartiam entre si. Nesse julgamento também, o Senhor não vai julgar só o que fizemos. Ele vai julgar por que fizemos. Ele vai julgar as intenções. Por que matei? Por que roubei? Coisas banais. Por que eu menti para a mãe? Por que eu menti para o pai? Por que eu traí? Por que eu não ajudei? Ele vai julgar todas as intenções do coração.
Diga comigo, misericórdia. Diz mais alto. Esse é o julgamento dos pecadores. É o julgamento de todas as pessoas que irão sair dos mais quincão buraco das cavernas que caíram e quebraram o pescoço. Aqueles que morreram aonde estão. A terra vai dar os mortos, o mar vai dar os mortos. Todos vão sair para comparecer diante do trono. Deus vence um fogo com outro fogo. Quanto mais pessoas cheias do fogo do Espírito, menos pessoas no fogo do inferno. Eu ouço algumas pessoas chorarem. E que Deus dê convicção de pecados a vocês aqui hoje. Você precisa ir de encontro ao seu pecado e ver como ele é feio. Olhem para mim. Não se levantem. Não se movam. Você precisa ver que você terá uma punição severa. Deus está calado. Ele está deixando vocês pecarem e encher as suas taças de pecados, escreverem no livro todos os seus pecados até não ter mais páginas para escrever e aí justificar a sua condenação. Escute bem. Um relacionamento não é destruído com brigas. Brigas não destroem um relacionamento. O silêncio destrói. Porque quando há brigas é porque ainda existe amor. Mas quando há indiferença é porque sumiu o amor. Enquanto Deus pune pessoas e castiga elas porque fizeram alguma coisa, é porque Ele ainda tem esperança. Pastor, eu estou colhendo o que plantei, é porque ele ainda tem esperança. Mas quando ele se silencia e se cala, porque você fez e ele deixou você fazer, agora você está só, ele destruiu o relacionamento que você tinha com ele. Talvez muitos de vocês estão vivendo o silêncio de Deus. Deus está deixando vocês pecarem. Porque ele já tentou se relacionar com vocês, mas ele não conseguiu. Então ele se calou. Ele está indiferente. Ele deixou de discutir. Ele deixou de brigar. Ele deixou de tirar, de pôr, de acontecer. Agora ele deixou você sozinho. Vocês estão aí? Amém. Diga amém. Ufa. Está tão quieto essas milhares de pessoas que eu estou até assustado se tem gente aqui. Mas está aqui. Quantos o Espírito Santo está falando com você aqui agora? Levanta a mão e faça assim. Meus irmãos, eu disse em todos os dias e vou dizer de novo. Por muito menos Deus destruiu Sodoma e Gomorra. A primeira marcha gay que existiu foi em Sodoma e Gomorra. E não teve tempo para fazer uma segunda marcha gay. Deus destruiu a todos. Deus não permitiu Sodoma e Gomorra fazer 50% do que essa geração está fazendo. Eu temo que essa geração irá lançar mais pessoas no inferno do que todas as outras gerações. Então eu vou falar para os pregadores que têm medo de confrontar pecadores.
Olhem para mim, pregadores. Pregadores dessa geração. Todos os pregadores dessa geração serão responsáveis pelos pecadores dessa geração. Quantos de vocês, evangelistas e pregadores, podem sair daqui dizendo que vocês não têm culpa do sangue dos pecadores que são derramados? Quantos saem daqui livres pelo sangue das pessoas? Quantos podem abrir a boca e dizer que você não será culpado porque você a vida inteira confrontou pecados? Precisamos de pregadores que preguem para pecadores e profetas que preguem para pregadores. Quantos de vocês estão livres do sangue pecaminoso da sua família? Quantos de vocês estão livres do sangue pecaminoso dos seus filhos? Porque vocês têm pregado. Vocês nunca deixaram de pregar. Quantos podem dizer, eu estou livre porque eu não paro de pregar? Mas quantos aqui são culpados do sangue de cada pecador que morre e vão para uma eternidade sem Cristo? Porque você está em silêncio. Nós vivemos numa época de profetas calados que amam a sua cabeça, que amam o seu status, que amam os seus cargos nas grandes denominações, que amam seus presbitérios, que amam seus vice-presidentes, seja lá o que for. Amam tudo que lhes foi dado por homens. Vocês estão amando as suas cabeças. Parece que o pecado não existe mais. Parece que não existe mais pecador. Parece que as pessoas só precisam ser consoladas. Vocês não precisam ser consolados. Vocês estão tão cheios de pecados que o maior consolo que eu posso dar para vocês é arrependa-se. O maior consolo que um pregador do Evangelho pode dar numa geração como a nossa é o que João Batista pregava: raça de víboras, arrependei-vos. Quem vos induziu? Quem disse para vocês que Deus não irá lançá-los no inferno? Quem lhes pregou isso? Quando vocês estiverem à beira da condenação, não são os pregadores de sucesso que vocês irão procurar. Corra atrás deles. Eles estarão indo pelo mesmo caminho que vocês. Não são os pregadores de prosperidade. Eles não podem pregar salvação para vocês, porque eles só sabem falar da terra. Se eu preciso de cura, ou eu procuro um médico, ou eu procuro Jesus. Mas se eu estou em pecado, eu preciso de um profeta. Olhem para mim! Eu não estou falando isso para machucar vocês. Eu estou falando isso porque é verdade. Deixe-me olhar para vocês e ver quantos de vocês se preocupam com o que estão ouvindo. Ou quantos estão sendo completamente indiferentes, nem cheira e nem fede. Ou quantos de vocês não acreditam nas verdades que estão ouvindo. Nenhum homem gosta de ser confrontado com a verdade. O maior avivamento que existe é um pecador de joelho indo de encontro ao seu pecado e chorando. Esse é o avivamento genuíno. Vocês não vão transformar Vila Rica, que está em dados como as mais perigosas
E a cidade que violenta mais pessoas, vocês não vão transformar apenas fazendo o que vocês estão fazendo. Me desculpe a presença do senhor prefeito. Ele não vai conseguir transformar Vila Rica governando com política. Ele precisa administrar as ruas, os colégios. Ele precisa fazer as coisas para o bem das pessoas. Mas só o arrependimento traz mudança. Aqui nessa noite há pais violentadores de filhos. Aqui nessa noite há pedófilos. Aqui nessa noite há estupradores. Aqui nessa noite há mulheres que já fizeram abortos. Eu estou pregando para toda uma cidade, porque eu estou em cima de um monte em que esse som atinge a cidade inteira. Então eu quero falar para as mulheres que abortam, eu quero falar para os traficantes, eu quero falar para os delinquentes, eu quero falar para os cheiradores de crack, os fumadores de maconha, para os estupradores, eu quero falar para os pais que se aproveitam das filhas. Eu quero dizer que hoje mesmo você pode se encontrar com o diabo no inferno, ou pode se arrepender e se encontrar com Cristo. Arrependam-se todos os devassos. Eu quero chamar Vila Rica ao arrependimento. Deus não ama essa cidade menos que qualquer outra cidade. Mas eu tenho que dizer para vocês, você que já abortou alguma vez, o sangue dos inocentes será encontrado na orla dos seus vestidos. Aborto não é só matar crianças, é assassinato de profetas, porque Deus escolhe o profeta ainda informe. Antes de ser formado, talvez você matou um grande profeta. Vocês precisam se arrepender dos seus pecados cruéis. E eu ainda encontro pastores uma ova, que dizem que aborto não é pecado. E prega dizendo, é melhor abortar do que ter um filho criminoso. Isso não cabe a você. Jesus salva a todos. Se eu creio que eu posso abortar para não ter um filho criminoso, eu não creio que Jesus pode libertar pessoas. Estamos barateando o poder do Evangelho. Olhem para mim! Há homens aqui que enganam clientes. Há homens aqui que só negam impostos. Pastor, mas vale a pena ser tão certinho nesse mundo de hoje? Não sei. Pergunta para Jesus se valeu a pena na época dele. Pergunta para Daniel se valeu a pena na época dele. Pergunta para Sadraque, Mesaque e Abednego, que foi lançado na fornalha, se valeu a pena ser honesto naquela época. Pergunta para Noé se valeu a pena. Pergunta para Ló se valeu a pena. Pergunta! Vai chegar o dia, meus irmãos, que nós não estaremos no grande trono branco. Nós não seremos chamados diante desse julgamento, porque nós procuramos fazer a vontade de Deus. Eu não estou dizendo que você não errou. Eu estou dizendo que quando você errou, você se arrependeu. Escuta, Deus não é bobo de pensar que vocês não vão errar. Mas Ele quer que quando vocês errem, vocês se arrependam na hora. O justo pode cair, mas ele tem que se levantar. Justo não fica em pecado, justo não fica prostrado. O juízo de Deus não virá para aqueles que pecaram, mas para aqueles que estão em pecados hoje. Vocês não estão entendendo? Eu não estou falando só de coisa ruim. Eu estou aqui dizendo que para qualquer um de vocês que abortaram prostitutas, adúlteros, pais
que violentam filhas, estupradores, bandidos, traficantes. Existe uma esperança que quando você vier para Jesus, Ele vai bradar lá do alto e vai gritar: sem culpa! Não importa o pecado que você fez, mas se você se arrepender, Ele vai tirar toda a acusação que tinha contra você. Ele não vai se lembrar de quantas pessoas você matou. Eu estava pregando em Brasília e uma mulher disse: é porque você não perdeu um filho assassinado. A mulher gritou para mim e disse: aonde é que está a justiça, pastor? Eu vou ter que compartilhar do céu com o cara que matou meu filho. Eu disse: não, porque se a senhora não perdoar e ele se arrepender, ele vai para o céu e a senhora para o inferno. Aonde que está a justiça nisso, pastor? Eu disse a ela: na cruz, porque fizemos pior a Jesus e mesmo assim Ele nos perdoou. Porque não foram os judeus que mataram Jesus, não foram romanos que mataram Jesus, foi o nosso pecado. Ele morreu por causa dos meus pecados. Perdão é tirar a mão do pescoço quando você tinha direito de enforcar. A coisa mais linda do Evangelho é o perdão. A maioria das pessoas, olhem para mim, pensam que não conseguem perdoar, simplesmente porque não conseguem esquecer. A maioria das pessoas diz: pastor, eu não consigo esquecer, então vou te ensinar um conceito sobre perdão. Perdão não é esquecer, isso é amnésia. Perdão é se lembrar sem se sentir dor e sem ter rancor. Ninguém te disse que você nunca vai se lembrar o que te fizeram, mas você vai lembrar, não vai sentir dor e nem rancor. Perdão não é sentir, perdão é decidir. Sabe quando você vai perdoar? Quando você decidir perdoar. As 3 coisas mais lindas no Evangelho, ou 2 difíceis e uma linda. Perdão é a coisa mais difícil no cristianismo. Todo mundo acha o perdão muito lindo até que ele tenha que perdoar. Todo mundo acha lindo quando alguém perdoa, mas quando você tem que perdoar, deixa de ser tão bonito. Você quer o maior exemplo do cristianismo? É você perdoar todos os seus devedores. O que é que Jesus falou? Qual foi a oração que ele nos ensinou? Cristianismo é você perdoar os que te devem. Isso é cristianismo. Cristianismo também é emprestar a muita gente e não tomar emprestado. Quem está entendendo, diga amém. Perdão é a coisa mais difícil no cristianismo. Renúncia a mais dolorida. Todo cristão tem que aprender a renunciar. A maior renúncia de direito está no cristianismo. Eu não tenho direito de me ferir porque Jesus se feriu por mim. Eu não tenho direito de me magoar. Quando eu sinto que alguém me humilhou, é porque eu estou cheio de orgulho. Eu tenho orgulho para queimar. Se eu tenho orgulho para queimar, eu me sinto ferido. Quando eu sou cristão, você sabe o que eu digo? Eu não tenho inimigos. Eu sou cheio de erros mesmo. Você sabe o que eu digo? Para pessoas que falam de mim, quando falam de mim, manda esse indivíduo vir até mim, que ele está falando dos meus defeitos e tem alguns que ele não sabe ainda, eu quero contar para ele. Você não está contando tudo sobre mim. Tem alguns piores que você não sabe. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Alguém me disse ainda essa semana: poxa, como você mudou para melhor? Eu falei: eu não mudei não. Foi você que deixou de olhar meus defeitos e passou a me amar. Eu
disse a ele. O amor, olhem para mim, o amor destrói todo argumento. Diga isso. Mais alto. Mais alto. Alguém diz, eu não posso viver com essa mulher, porque você é isso, é isso. O amor destrói todo argumento. Eu queria um aplauso por isso. Eu vou terminar a minha mensagem falando do julgamento da igreja. Para isso, eu quero que você abra a palavra de Deus em 1 Coríntios. Capítulo 3. E versículo 11. Quantos estão sendo abençoados com essa palavra aqui hoje? Levanta a mão. Quantos estão aprendendo poderosamente? Levanta a mão. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa mensagem de hoje, daqui a uma semana, ela estará no site missãovem.com. Você pode ouvi-la e também baixá-la em MP3. Esse é o outro julgamento. Olhem para mim. O julgamento, vocês se lembram que eu disse que tem 3 povos? Quais são eles? Judeus, gentios e igreja. Há pouco eu preguei do julgamento dos gentios, de todas as nações. Gentio é todo que não é igreja e nem judeu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se um judeu se converte, ele deixa de ser judeu. Ele passa a ser igreja. Agora vem o julgamento da igreja. Músicos, ministros de louvores, intercessores. Quantos que são cristãos aqui? São batizados? Levanta as 2 mãos bem alto. Lá em cima. Lá em cima. Muita gente. Abaixa a mão. Quantos não são cristãos evangélicos? Levanta as 2 mãos bem alto. Eu quero te conhecer. Lá em cima mesmo. Muita gente também. Eu quero que você entenda que eu não fiquei aqui judiando de quem não é crente. Porque o maior juízo começa pela casa de Deus. Diga comigo, misericórdia. Antes, você deixa aí aberto em Coríntios. Eu vou ler para você um texto aqui bem rápido. Para provar para você que o grande julgamento começa pela casa de Deus. Na carta de Pedro, 1 a Pedro, diz assim, ó: aparta-se do mal e faça o bem, e busque a paz e continue caminhando, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Olha o que diz a Bíblia. Preste atenção no que eu vou citar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, vamos lá, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deixa eu te falar uma coisa, esse texto não é para o mundo. É para o povo que chama pelo nome. É para a igreja. O Senhor está dizendo que a terra sofre. Olhem para mim. O Senhor está dizendo que a terra sofre por causa do pecado da igreja. As tsunamis acontecem por causa do pecado da igreja.
Bonnard, um compositor europeu, cantava uma música assim, ó. Procurei pela igreja e a encontrei no mundo. Procurei pelo mundo e o encontrei dentro da igreja. Cada criança jogada de um prédio, cada criança violentada e estuprada em Vila Rica, a igreja é culpada. Porque se a igreja não fosse irrelevante, ela transformaria o mundo. Vocês sabem por que o mundo está indo para o inferno? Porque a igreja não aprendeu a orar. Creio que a igreja vai ter que se humilhar e aprender a coisa mais simples que Jesus já ensinou na Bíblia, que foi: Pai, ensina-nos a orar. Receio que, se conseguirmos fazer um homem orar diligentemente, esse que conseguir fazer a igreja orar diligentemente, será também aquele que vai produzir o maior avivamento que a terra já viu. Olhem para mim, vocês. A estimativa é que o povo mais relaxado de todas as religiões que existem é o cristianismo. É o que menos ora ao seu Deus. O judeu ora 3 vezes por dia e a cada vez 1 hora. O muçulmano 5 vezes por dia. O budista 7 vezes por dia. O seixonoísta o dia inteiro. E o cristianismo? A sua família está perdida porque você não sabe orar. Não precisa ser espiritual para pregar, mas precisa ser espiritual para orar. Antes de Deus usar um homem grandemente, Ele precisa quebrantá-lo grandemente. Vocês precisam orar. Pastor, eu não tenho tempo. Mentira. Os Facebooks, Twitters, iPads, iPods, Fazenda, Big Brother, telenovelas, filmes, futebol, só vai provar que a falta de oração nunca foi por falta de tempo. Você vai orar quando você quiser orar. Pois bem, eu vou falar do julgamento da igreja agora. Voltamos lá em Coríntios. Olha o que diz. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além deste que já está posto, qual é Jesus Cristo. Próximo versículo. Versículo 12. E se alguém sobre este fundamento, preste atenção, levanta um edifício de ouro, pratas, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Próximo versículo. A obra de cada um se manifestará, pois aquele dia, diga, o juízo. Pois o juízo, diga, o juízo, vai provar, demonstrará, porque será revelada e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Prossegue. E se permanecer a obra de alguém sobre o que edificou, este receberá. Isso é a igreja, só recebe galardão quem tem Jesus. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele, mas o tal será salvo, todavia vai ter que passar pelo fogo. Segue. Agora olhem para mim. O Senhor fala de 6 tipos de obras que o cristão faz em vida. Diga comigo: ouro, prata e pedras. A outra obra é palha, feno e madeira. Quem está aprendendo? 3 coisas são invisíveis. Você tem que procurar. E 3 você acha em qualquer lugar. Palha, feno e madeira, onde você vai você acha. Ouro, prata e pérolas. Pérola você tem que mergulhar no mar. Ouro e prata você tem que cavucar. Você tem que ser um minerador.
Não são obras comuns. Não são obras visíveis. São obras invisíveis. Olhem para mim. Dessas 6 obras, 3 resistem ao fogo e 3 não resistem ao fogo. Porque o crente, a igreja, vai passar pelo fogo no seu julgamento. E o Senhor vai ter uma grande coluna de fogo. E eu vou chegar lá no céu. E Ele vai falar assim: vamos ver a sua vida de oração. Passe pelo fogo a sua vida de oração. E ela pode ser queimada. Passe pelo fogo as ofertas que você deu. Vai queimar porque você não dá. Passe pelo fogo os 35 anos de dizimista que você foi. Ou vai passar e sair intacto. Se for ouro, prata e pedras, vai ficar intacto. Se não for, vai queimar. E você será juizado. Você vai ter prejuízo. Quando o Senhor passar o fogo na sua vida de oração, 5 minutos na eternidade, desejaríamos ter orado mais, trabalhado mais, santificado mais, sacrificado mais, buscado mais. Quando Deus passar pelo fogo as nossas obras, vamos ver quanto você pregou para Jesus. Ou você vai cegar nu porque vai ser queimado. Você estará nu, sem obras. Então entenda o que eu vou te dizer. O fogo do inferno queima a alma. O fogo de Deus queima a falsa justiça. Você será justo até que o fogo prove que você é justo. Você pode fingir de crente. O lobo se veste de ovelha. E ele anda como ovelha pela vida inteira. Mas quando ele tem fome, ele prova que é lobo. Você pode ser crente até o julgamento de Cristo, mas quando passar pelo fogo, o Senhor saberá que você sempre foi lobo. Agora entenda, o mundo tem que ter medo do fogo do inferno, a igreja tem que ter medo do fogo de Deus. Põe a mão no seu coração. Abaixe a cabeça. Feche os olhos. Eu quero que você imagine diante do tribunal de Cristo agora. E o Senhor vai dizer: fulano, ciclano, beltrano, passe pelo fogo agora. Vamos ver sua vida de oração. Vamos ver as suas contribuições aos pobres. Vamos ver os anos de dizimistas. Vamos ver os seus jejuns. E você nunca fez isso para se amostrar, porque se você fez é madeira, vai se queimar também. Vamos ver. Tem irmãos que ninguém dá moral para ele aqui na terra, mas lá no céu ele é muito famoso. São os primeiros que chegam nos cultos. As pequenas coisas Deus escreve como grande lá no céu. Olha para mim, meus irmãos, eu vou dizer uma frase. Se você puder guardar e escrever na Bíblia, é muito profundo isso. Aquilo que muita gente chuta pensando que é lixo, os sábios se abaixam e encontram o ouro. Você entendeu o que eu disse? Aquilo que muita gente passa e chuta pensando que é lixo, o sábio se abaixa e encontra um ouro. Você entendeu o que eu disse? Precisa eu dizer de novo? Hã? O que eu disse? O que o senhor entendeu? O que eu quis dizer é que nós não valorizamos aquilo que é grande no céu e valorizamos aquilo que é perecível. Talvez alguém não se importa e não dá valor para o que você faz. Você é pequeno, ninguém não está nem aí para você. E eles chutam e pensam que é lixo. Mas o Senhor sempre encontra um ouro na vida dos pequenos. Esses são os que mais têm galardão. Eu creio que o maior galardão no céu não será dos grandes pregadores, dos grandes cantores, será dos intercessores.
Nós nos vangloriamos de uma obra que não são nossa. A maioria dos evangelistas se vangloriam de uma obra que não é deles. Até agora 110 almas, mas as minhas intercessoras estão lá, não são vistas, ninguém sabe o nome delas. A maioria desse galardão é delas. Porque se não são a oração deles, eu não sou nada. E a maioria de vocês diz, eu não vou fazer, ninguém me valoriza, ninguém olha para mim. Cada atitude sua está sendo escrita perante o Senhor. Esquece os homens e se preocupe com Deus. Esqueça o fogo do inferno e se preocupe com o fogo de Deus, porque é o fogo de Deus que vai provar o crente. Aquilo que muitas vezes chutamos pensando que é lixo, o sábio se abaixa e encontra um tesouro. Talvez você está chutando alguém e é um grande tesouro que Deus colocou na sua vida. Vocês entenderam? Agora entenda o que eu vou dizer aqui bem rápido. Tem duas coisas para eu fazer aqui agora, nesse momento. Quem não tem Jesus precisa aceitar Jesus para não ir para o fogo do inferno. Quem tem Jesus precisa se justificar de obras para não ser queimado pelo fogo de Deus. O fogo do inferno queima a alma, o de Deus a falsa justiça. Vocês pensaram que o que importava era ir para o céu, não é? Eu vou fazer 2 apelos. Eu quero que você ponha a mão no coração e feche os olhos. Dá a mão aqui, irmão. Sobe lá. Puxa. Feche os olhos. Põe a mão no coração. Daqui um pouco nós vamos orar por todos. Aleluia. Eu vou te dar 2 minutos para você refletir. Esse microfone está muito ruim. 2 minutos para você refletir. Neste lugar, tu és real. Eu não quero que você cante, só que você ore. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. E eu posso enxergar, entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Agora escute bem o que eu vou dizer. Eu já percebi desde o primeiro dia, os intercessores, vocês só têm uma oração agora.
pelo coração de todos. Eu percebi desde o primeiro dia que muitas pessoas pensam que aquilo que pregamos não é de todo verdade. Um rapaz me procurou depois de um culto e disse: o senhor sabia que eu posso te processar? Eu disse: pelo quê? Porque o senhor não tem como provar que tudo isso é verdade. Eu disse: é verdade, você pode me processar. Mas eu perguntei: filho, você anda de avião? E ele olhou: eu ando. Vamos supor que você entra no avião e o piloto disse: senhoras e senhores, esse avião tem 90% de chance de chegar e 10% de chance de cair. Você entraria nesse avião? O rapaz disse: de maneira nenhuma. Eu disse: mas são 90% de chance de chegar e 10% de chance de cair. Você não entra? Ele disse: não. Eu disse: então vamos supor que tudo que eu preguei tenha 10% de chance de ser verdade. Mesmo assim você tem coragem de pagar para ver? 10% é muita coisa. Se tudo que eu preguei aqui tiver 10% de chance de ser verdade, porque tudo que eu preguei é verdade, mas como alguns são incrédulos, pare e pense. Se tudo que eu preguei aqui tiver 10% de chance de ser verdade, calcule a sua vida agora. Você está a perigo. Se eu distribuísse para vocês aqui agora uma garrafa de água geladinha, essa de 250, quantos beberiam ela? Água mineral, geladinha, quantos beberiam? Potável, as duas mãos, levanta a mão, quem beberia? Ok, olhe para mim. Mas se eu colocar 5% de esgoto, quem não beberia? Levanta as duas mãos. Você não engole uma água com 95% potável e 5% de esgoto, você não engole. Então Deus não engole você com o seu pecado. Ninguém vai para o céu sendo quase crente. Você precisa se arrepender por inteiro. Algumas pessoas dizem que o meu evangelho é duro. Não é duro. Alguns que estão acostumados a comer comida estragada e quando comem comida forte passa mal. Não é duro. Duro é o pecado que você está fazendo. Olha o que eu estou dizendo. A porta é estreita, mas está aberta. Você pode se arrepender hoje e ser salvo. Você que é crente precisa se arrepender das obras mortas. Você que não é precisa arrepender dos pecados. Quem é crente vai passar pelo fogo de Deus. Quem não é vai passar pelo fogo do inferno. E aí? Pastor, eu quero Jesus. Mas algumas pessoas dizem: eu já tenho Jesus, eu não preciso ir lá na frente. Se esse pregador está aqui há 4 dias em Vila Rica, pregando mensagens desse jeito, e cada dia teve mais pessoas. Olha o tanto de gente em cima do morro, em pé lá atrás. 123 até agora. Cada dia teve mais pessoas. Então os pregadores têm que mudar os seus conceitos. Porque eles pensam, e alguém me disse: pastor, a mensagem dura que você pregou no primeiro dia, tem que orar para vir gente no segundo. Veio mais gente. E eu preguei uma e veio mais gente. As pessoas querem ouvir a verdade. Vocês estão cansados de ser enganados com um evangelhozinho barato, sintético. Então vocês ouviram a verdade. Eu saio de Vila Rica livre do sangue de cada um de vocês. Eu posso dormir e saber que o sangue de cada um de vocês não vai cair sobre as minhas costas, porque eu tive aqui 4 dias e não preguei só cura. Eu me preocupei com a alma de cada um de vocês, e aonde eu vou é assim. Tem muitas igrejas que ligam para minha esposa e dizem: nunca mais eu quero esse pregador aqui. Ele pensa que é um cavaleiro amarelo do Apocalipse. Ele pensa que ele é um juiz que fica apontando o dedo para as pessoas. Ok, o Senhor não vai me julgar no dia do julgamento dizendo que eu fui duro demais. Você acha que o Senhor vai me dizer: Hernani, vem aqui, você levou meu evangelho a sério demais? Você acha? Você acha que eu receberei uma punição por ter levado o evangelho muito a sério?
Eu estou pregando exatamente o que todos os profetas pregaram e todos os evangelistas da Bíblia pregaram. Eu gosto de usar até as palavras deles. Portanto, você que quer ser salvo, eu vou te prometer algumas coisas. Eu não posso te prometer carro, eu não posso te prometer casa, eu não posso te prometer dinheiro e nem saúde. Porque crente também fica doente. Mas eu prometo que como cristão, quando você ficar doente, você será curado. Eu não posso prometer que você não ficará triste, mas eu prometo que quando você ficar, você será consolado. Jesus nunca prometeu que não teríamos problemas nesse mundo, que não ficaríamos tristes, que não perderíamos filhos por tragédia, que carro não capotaria, que filhos dele não ficariam paralíticos. Ele nunca prometeu isso, mas ele prometeu que quando passássemos por tudo isso, ele estaria conosco. Foi essa a promessa. O crente quer colocar palavras na boca de Jesus que ele não disse. A promessa de Jesus foi: estarei convosco todos os dias. Pronto. Agora então olhe para mim. Eu posso te fazer algumas promessas como pregador. E essas promessas eu vou fazer agora. A primeira delas, eu te prometo paz. Como pregador eu posso te prometer paz. Eu te prometo felicidade. Porque felicidade é diferente de alegria. Tem gente que está alegre, em um momento bebe uma cerveja, está na festa, mas é infeliz por natureza. Então eu te prometo felicidade. Às vezes você vai chorar, mas você vai ter uma índole de feliz. Você vai ter um gênero feliz. Então eu te prometo paz, felicidade. Eu posso te prometer o céu, você sabia disso? Quem vem para Jesus, eu te prometo o céu. E acima de tudo, eu prometo que mesmo com todos os vícios na sua casa, se você vier para Jesus, eu prometo que todos os vícios vão sair. Olhe para esse pregador. Eu lhe garanto que se você vier para Jesus aqui agora, Ele vai libertar a sua casa. Crede no Senhor Jesus e será salvo tu e a. Casamento vai ser transformado. Eu garanto, eu posso prometer isso como pregador. Eu não posso prometer que você vai ser bem sucedido, porque você tem que trabalhar. Eu não posso te prometer em oração aquilo que o resto recebe trabalhando. Mas eu posso te prometer paz, felicidade, salvação da sua casa, salvação da sua família. O marido vai mudar tão logo. Você só precisa vir à frente e falar: Jesus, entra no meu coração, entra na minha casa, perdoa os meus pecados. Nesse momento, quando você vem à frente, lembre do início da mensagem, você vai justificar que o seu nome estava no livro da... Todo que o Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim de maneira nenhuma, ninguém pode vir a mim se meu Pai que me enviou não os trouxer. Meus irmãos, vocês não estão aqui por acaso. Vocês que querem Jesus como Salvador, entenda, o maior empecilho é a vergonha ou o orgulho. A vergonha e o orgulho te levam para o inferno. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Você precisa sair do lugar e vir à frente, correndo, entregar a alma para Cristo. Pastor, eu sou católico. Não importa o que você é. Não estou chamando você para ser crente, evangélico, sei lá o que for, ortodoxo. Estou chamando você para entregar a alma para Cristo. Não é religião, não é nada, não é judaísmo, é cristianismo apenas. Então saia do lugar e venha correndo entregar a alma para Cristo. Bem rápido. Podem vir, bem rápido. Venha para Jesus, agora. Jovens, mulheres, crianças, homens, pega a sua família, pai de família, pega a sua família, jovens, venha para Jesus agora. Se ver livre do fogo do inferno. Eu te prometo paz, amor, felicidade. Eu te prometo tranquilidade, mesmo na luta. Levanta e venha para Jesus agora. Bem rápido. Bem rápido. Venha para Jesus. Intercessores estejam orando. Levanta e venha, meu filho. Você que convidou alguém, traga essa pessoa para Jesus agora. Venha para Jesus agora. Se eu me humilhar diante do teu altar
e sacrifica aquilo que me custar. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Jovens, vem para Jesus agora. Venha clamar. Homem, deixe o seu orgulho de lado e venha para Jesus. Eu estou vendo pessoas aos gritos aqui agora. Amigo, você que convidou alguém, chama essa pessoa, traga ela. Não perca a esperança de falar, vai lá, é Jesus que está te chamando. A maioria das pessoas esperam você convidar. Venha, 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 meu filho. Pega a sua família e venha. É Jesus que está te chamando. Venha, venha para Jesus agora. Venha para Jesus agora. Isso, jovens, mulheres, crianças. É Jesus que usou esse homem para falar com você. É Jesus que está falando, vai lá. É a boca de Jesus falando para você vir. Então levante e venha. Venha para Jesus. Todos que estão desviados e querem voltar para Jesus, venha à frente agora. Eu vou te dar 5 minutos para você vir para Jesus agora. Todos arrependam-se. Todos afastados da igreja. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Olha lá como o homem vem para Jesus, olha no meio. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. É assim que um homem vem para Jesus. Uma mensagem de sedução não causa esse pânico, mas uma mensagem de salvação. Esse rapaz está desesperado porque ele está indo de encontro ao pecado dele. Ele foi confrontado com a realidade dele. Há pessoas aí chorando que querem vir para Jesus, mas não tem coragem. Entenda, Satanás está te segurando. É o diabo que te segura aí. Pega a sua família e venha para Jesus, querido. Cada pessoa que vier, eu quero que você aplauda. Eu quero que todos que não têm Jesus, levanta do lugar e vem. Todos que estão afastados da igreja, levanta do lugar e vem. Todos que um dia já oraram no Espírito Santo, já falaram em língua, já tomaram da ceia, levanta do lugar e vem para Jesus agora. Voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Só os instrumentos, vai junto. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras
arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Cante. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero ouvir você cantar. Vem pra Jesus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Escute só. Tem muita gente aí para vir, eu estou esperando. Tem muita gente distante, afastada da igreja. Eu estou esperando. Vamos cantar canções que eles gostavam. Vem para Jesus. De cruz, serenge, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Vem para Jesus. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Vamos fazer um coral nesse momento, vai. Se eu amo a mensagem da cruz. Faça o coral, igreja, até morrer. Até morrer, eu a vou proclamar. Agora cante bem alto. Levarei até por uma coroa, até por uma coroa trocar. Deixa eu falar uma coisa. Escute bem. Muitas pessoas saem de um culto como esse revoltadas contra o Evangelho e rejeitam um Cristo amoroso para depois ter que se ver com um cordeiro irado. A maioria das pessoas espera estar numa UTI, numa cadeira, para virem a Jesus. E não veio o tamanho do amor que Ele tem para dar, para perdoar os pecados. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não traz para si uma condenação maior. Eu vou dar 2 minutos para todos que estão afastados, sem congregar, afastados da igreja e querem voltar para os braços do Pai. Para todos que querem entregar a alma para Jesus. Jovem, mulher, você quer que Deus transforme seu casamento? Comece por você. Saia do seu lugar e venha à frente agora. Venha para Jesus. Eu prometo que Ele vai tirar os vícios da sua vida. Venha. Há muita gente vindo ainda. Jovens, venha, venha, venha. Põe a mão no coração, vocês estão aqui à frente, o pessoal já está trabalhando. Esteja orando aí, irmãos. Tem muita gente vindo ainda. Tem muita gente vindo ainda. Uma parte da glória de Deus. Eu quero ouvir só a igreja, um coral, a igreja. Sim, eu. Olha que lindo, parece anjos. Mais alto. Temo. Mais alto. Eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Levarei eu também minha. Até por uma coroa. Até por uma
Agora você vai cantar o mais alto que você já cantou na sua vida. Só a igreja. Bem alto. Sim, eu amo. Só a igreja. Como um coral, até morrer. Eu a vou. Cante o mais alto. Levarei eu também minha cruz. Vai. Que coisa linda. Até por uma coroa a trocar. Põe a mão no coração, você que está aqui à frente. Irmãos, eu quero que você que está no lugar estenda as mãos. Deixa eu falar uma coisa séria. Tem muita gente que sai da igreja na hora da salvação. De duas uma. Ou você sai porque está odiando, ou você sai porque não está amando. Porque você que ama Jesus tem zelo por almas. Como que um crente pode virar as costas na hora que um pecador está se arrependendo? Se você não está gostando, tem mais aqui embora mesmo. Mas se você é um cristão, você tem que ficar aqui intercedendo por quem está sendo salvo. Estenda as mãos para essas pessoas aqui. Estenda as mãos e você que está à frente vai repetir comigo essa oração. Diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso do teu amor. Eu reconheço que se morresse hoje sem o Senhor, eu iria para o inferno. Mas aqui agora eu reconheço meus pecados e me arrependo de todos eles. De Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador, meu único Salvador. Aqui agora, faça de mim uma nova pessoa, uma nova criatura, em nome de Jesus. Agora olhe para mim. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não se condene mais. Eu quero que você... Escuta, você vai voltar para o seu lugar agora com Jesus no seu coração. E você estará salvo. Em nome de Jesus. Vamos bater palmas, gente. Pode voltar para o seu lugar. Cadê a irmã? Já está aí tudo aí, né? Volta aí, eu vou fazer o outro apelo aqui bem rapidinho. É muita gente, pastor. O pastor está aqui pedindo: Senhor, me dê sabedoria para cuidar desse tanto de gente. Eu pediria a mesma coisa, é muita gente salva. Gente, 1 minuto aplaudindo e glorificando ao Senhor. Olha a multidão de gente salva. Mais forte, gente. A próxima vai ser na praça, com 20 mil pessoas, a cidade toda. Olha para mim aqui. Assenta aí no seu lugar. Preste atenção. Eu estou aqui com muitos crentes que não fazem nada para Jesus. Quando passarem pelo fogo, vão ser queimados. Eu vou fazer isso em 1 minuto só. O pecador vai ser condenado pelas obras que fez. E o crente queimado pelas que não fez. Você não é salvo pelas obras, mas para as obras. Efésios 2:10. Porque somos feituras suas, criados em Cristo para as boas obras. Se você é cristão, você é cheio de obras. Então eu vou dar 1 minuto para todos os crentes que querem se arrepender das obras mortas.
Porque entenda, se você é cristão, você tem que pregar. Ou você ganha seu vizinho, família e amigos, ou você vai para a África pregar. Mas você tem que pregar. Ou você desce no poço ou segura a corda para quem desce. Vocês já perceberam que durante 4 dias teve coisas que eu disse todos os dias? E por que eu faço isso? Para que esses conceitos não saiam do seu coração. Eu posso pregar 15 dias, eu vou repetir algumas coisas os 15 dias para que sejam conceitos que jamais sejam esquecidos. Coisas como, por exemplo, você tem que pregar aqui ou na África. Coisas como, por exemplo, ou você desce ou você segura a corda para quem desce. Coisas como, por exemplo, não basta ser espiritual. Não precisa ser espiritual para pregar, mas precisa ser espiritual para orar. Se você é cristão, você ora. E o último conceito que você vai guardar no seu coração, e você vai saber por que vocês não oram. Então olhe para mim. Um homem de oração deixa de pecar, e o homem que peca deixa de orar. Você sabe por que os crentes não oram? Homens cheios de Deus vivem em oração. O maior galardão que existe é de quem ora. A maioria de vocês pedem para ser grandes pregadores, mas quantos de vocês pedem para ser homens e mulheres de oração? Vocês precisam falar: Senhor, ensina-me a orar. Essa oração vai mudar a sua vida. Vocês acreditam? Eu tenho 15 anos que sou pastor e todos os dias eu peço para Deus me ensinar a orar. Eu vou dar 1 minuto de oração para quem acha que não tem sido um crente que vale a pena e quer se arrepender e começar de novo o seu cristianismo. Dobre o joelho. Quem acha? Quem quer começar de novo o seu cristianismo, se arrepender das obras mortas, você vai dobrar o joelho e fazer uma oração de 1 minuto. Senhor, me perdoa, eu vou ser melhor como um cristão. Dobre o joelho em 1 minuto e faça essa oração, se você acha que precisa. Um homem que se sente santo, ele começou a cair. A garrafa de água gelada minha está aqui. A menos que você já tenha feito essa oração no primeiro dia, eu vejo que tem muita gente que se sente muito bom diante de Deus. São fantásticos, vocês são ótimos. A menos que você já fez essa oração. Peça perdão a Ele. E prometa que você vai ser um pregador em qualquer lugar. Aonde você estiver, você vai falar do amor de Deus. Ser sua testemunha. Se vocês prometerem a orar sempre, vocês transformam Vila Rica. Vocês ganham a sua família. É muitas lágrimas caindo. Muitas lágrimas caindo. Agora vai voltando e se assentando.